Olá, segundo ano. Agora a gente vai gravar para vocês a 12ª aula de Sociologia, abrangendo o conteúdo do módulo 12 da apostila, que fala sobre a sociologia da religião e a sociologia como prática social. A religião, perdão, como prática social, que acho que é o principal ponto a ser discutido nessa aula. Gente, vou direto ao assunto aqui, tá? O módulo é curto, fala sobre Eliade e Mircea, né? Não, Mircea Eliade e a ciência da religião. É o que mais se fala aqui a respeito. Só que é o seguinte, gente, para quem se interessa em estudar a religião e o comportamento social, o comportamento de uma sociedade em relação ao sagrado, eu aconselho bastante que leia a Eliade, né, o Mircea, que eu nem sabia que o primeiro nome dele era Mircea, para poder entender melhor a relação de algumas civilizações com o sagrado. Quais eram as buscas dos indivíduos nas sociedades antigas em relação ao sagrado e o que levava eles a praticar o sagrado na sua vida cotidiana, na sua vida profana. Percebe? Hoje em dia nós temos grandes diferenças, nós temos assim, como é que se diz, uma normalização de alguns comportamentos que no passado foram condenáveis. E temos a condenação de certos comportamentos que no passado foram normais, foram banais. Então a religião explica muito isso. O desenvolvimento social da religião, e assim, paralelo ao desenvolvimento da sociedade e a contextualização histórica, fazem encaixar algumas crenças que surgiram e algumas descrenças que surgiram. Agora há pouco, na aula de filosofia de vocês, eu falei sobre o finalismo, né? Sobre aquele finalismo dogmático da filosofia, após o iluminismo. E na religião é a mesma coisa. Após o iluminismo, a religião procurou abandonar um pouco o finalismo, né? A crença de um criador todo-poderoso, onisciente, que estaria disposto a julgar para entender melhor um criador mais compreensivo, um criador mais amigo e mais igual à raça humana. Veja, uma das pedras angulares da religião, de todas as religiões, e principalmente vocês vão entender melhor da religião católica se eu falar, porque foi a mais divulgada, né? Não que haja uma hegemonia, nós vamos falar daqui a pouco, não existe hegemonia entre elas. Apesar de alguns sociólogos acreditarem que sim, outros que não, a hegemonia religiosa não existe, certo? A hegemonia religiosa está ligada à cultura e à etnia, que eu falei para o pessoal do terceiro ano, nas aulas deles de sociologia, sobre raça e etnia, né? Que eu acho que, se eu não me engano, é a 11ª, dessa semana, do terceiro ano. Gente, eu vou falar para vocês uma coisa, uma frase que é muito falada nos meios religiosos e, assim, se tornou um jargão popular também. Até para os ateus e aquelas pessoas voltadas muito, essencialmente, para o profano, né? Ou seja, para o que está na terra. O contrário de religioso é o profano. Deus não teria criado o homem à sua imagem e semelhança? Uma boa questão de reflexão, né? Portanto, Deus é muito parecido com a gente. Aí vem aqueles atributos de que Deus não erra, aquela coisa sagrada. Aí sim, eu acredito que existe uma diferenciação. Mas nas sociedades mais modernas existe a aproximação, né?
o distanciamento dos dogmas e daquela, como é que eu posso dizer, da distância, o distanciamento da distância. É verdade isso que eu tô falando, gente. Eu pensei antes de falar isso, não foi abobrinha, não foi redundância. Veja, as religiões no passado criavam uma distância muito grande entre os mortais e os deuses criadores, certo? Hoje em dia, se as religiões fossem estudadas novamente, e continuam sendo por alguns sociólogos, em suas motivações, chegaríamos à conclusão de que hoje em dia tenta se aproximar o indivíduo do campo sagrado, mostrando para ele, pela lógica, né, pela lógica iluminista, pela razão iluminista, de que esse Deus criador, ele não é um ser tão distante assim, que ele estaria mais próximo dos indivíduos, ouviria os indivíduos e não serviria como um juiz que condena, que absolve ou condena, e sim como um orientador, certo? Um professor. Então, gente, as motivações religiosas antigas são umas e as motivações religiosas modernas são outras, certo? Mas todas elas voltadas para o religioso, para o sagrado, para o finalista, né? Para o finalístico, aliás. Porque, veja, gente, religião é uma roupa da sociedade, é uma característica de uma cultura, de uma sociedade, que determina hábitos também, determina normas de conduta, determina padrões a serem seguidos na alimentação, no relacionamento homem-mulher, no casamento, no sexo, na criação das crianças, na educação infantil, algumas normas morais, algumas normas de conduta, como por exemplo, respeito aos mais sábios. A religião visa isso também, certo? Porque, como eu digo em toda aula, aprender com os erros dos que já erraram, das outras pessoas, é muito mais simples e mais possível de acontecer do que você querer cometer os mesmos erros. Primeiro, vai ser desgastante. Você já tem exemplos, então não precisa cometer os mesmos erros. Você tem outros erros para cometer. E mesmo que você queira conferir os resultados de todos empiricamente, dos erros já cometidos, você não vai ter tempo. Porque a civilização, a humanidade, já tem 2.500 anos. A nossa existência terrena não dura tudo isso, certo? Então essa filosofia de religião na minha humilde opinião, é um manual a ser seguido. Só que, como eu sempre digo, o senso crítico tem que ser prezado. Por quê? Porque a própria religião, ao longo do tempo, cometeu exageros, né? A própria igreja cometeu exageros. Com a finalidade de manter as pessoas apaziguadas e com um comportamento adequado, criou dogmas, criou normas que, na verdade, não procedem de um Deus, né? Não procedem de um ser criador que teria criado a raça humana à sua imagem e semelhança. Existem os desvios sociais de caráter, né? Os vícios. Sim, lógico que existem. A humanidade tende a ser profana, tende a ser má, como diria Thomas Hobbes. O homem seria o lobo do próprio homem. Porém, a busca do sagrado como um
gabarito de enquadramento, também existe na sociedade, também existe no homem. A consciência do homem é falha, mas a consciência do homem ligado ao sagrado pode produzir mais frutos mais coerentes e mais consistentes do que a sua própria consciência, a consciência racional, certo? O homem é mais passivo de se absolver do que se ele tiver convicção religiosa, certo? Porque, como eu disse agora há pouco, a convicção religiosa determina padrões sociais a serem seguidos. Gente, o módulo 12 da apostila, né, páginas 53, 54, 55... 55 tem um exercício e depois tem 56 e 57 com outros exercícios. É uma recomendação minha que seja lida. Que seja lido e tenha seus exercícios resolvidos, o módulo 12. Porém, como é um assunto bastante delicado hoje em dia, religião, a gente só vai abordar em sociologia que a religião é um conjunto de valores morais e práticas sociais que indicam ao homem como agir, como é a frase de abertura desse módulo. É um conjunto de valores morais e práticas sociais que indicam ao homem como agir, julgar e como entender a sua relação com o universo. A relação com o universo é metafísica. A filosofia já traz isso há muito tempo, até o século XVIII. Agora, cabe à sociologia determinar padrões de ação e padrões de julgamento, determinar e principalmente analisar, né? A religião determina, a sociedade determina, como nós vimos em Durkheim. Porém, a sociologia analisa, a sociologia estuda todas essas reações, todas essas ações e julgamentos do indivíduo em relação à sociedade e vice-versa, por ter se tornado uma ciência e julga com um critério científico. Perfeito? Gente, é meio complicado, é meio abstrato esse assunto de sociologia da religião, porém, eu acredito que o principal tenha sido passado para vocês agora. Eu espero que vocês leiam esse módulo 12, façam os exercícios dele. Nada obrigatório, vocês não precisam entregar. Quando for alguma atividade para entregar, eu vou avisar para vocês no vídeo. E vou colocar no texto da tarefa. Assistam o vídeo porque tem as instruções para a realização de uma atividade para ser entregue para gerar a nota do segundo bimestre, ok? Meu conselho: leiam e tirem suas próprias conclusões a respeito das religiões. E quem se interessar pelo assunto, eu aconselho a estudar a Ilíade, né? o Mircea, né? O nome dele, Mircea Eliade, ou Eliade. Porque muitas dicas, muitas coisas relacionadas à história, muitos fatos observados nas religiões determinam padrões de comportamento e ações da história. E vice-versa. Então não é uma coisa assim irrelevante. Não é uma coisa desinteressante. Muito pelo contrário. É bastante interessante. Ok? Então, a todos eu desejo bons estudos e agradeço a atenção de vocês até esse momento.